Domingo solene da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do tempo pascal, a igreja se alegra com a solene ascensão de Cristo Jesus. Se nós pensarmos direitinho, o que significa o mistério da ascensão? A gente pode ter uma ideia assim, bem simples e bem ingênua. Pensar assim, Jesus subindo, 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 uma nuvem o esconder e ele foi para o céu. Mas pense um pouquinho. Assim, subindo, 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 a gente vai para o céu? Pense, um avião subindo, subindo, vai para o céu? Um foguete subindo, subindo, vai para o céu? Não, vai para o espaço. É diferente. O que significa então a ascensão do Senhor? Por que a igreja festeja esta solenidade? Veja, Cristo, nosso Senhor e Deus, naquela sexta-feira santa, na cruz, saiu do mundo. Saiu do mundo e entrou na morte. Tanto que o que foi descido da cruz não foi Jesus. Foi o cadáver de Jesus. Jesus mesmo havia morrido. Seu corpo estava na cruz e depois foi para o túmulo. Sua alma humana, igual à nossa, estava na mansão dos mortos. Jesus passou o sábado nesse estado de morte. No domingo de madrugada, o Pai derramou sobre o corpo de Jesus, que estava no túmulo, e sobre a alma humana de Jesus, que estava no Sheol, naquele estado que a gente chama de mansão dos mortos. O Pai derramou sobre o corpo humano e a alma humana de Jesus a força, a energia, a plenitude do Espírito Santo. E Jesus, na sua humanidade igual à nossa, Jesus ressuscitou. Jesus foi totalmente glorificado. Como diz a Escritura, morto na carne, quer dizer, morto como homem, foi justificado no Espírito. Ou seja, foi glorificado pela potência do Espírito Santo. Ora, preste bem atenção agora no que eu vou dizer. Jesus, na sua ressurreição, já ressuscita na glória do Pai. Já ressuscita na glória do Pai. Jesus não vai para o Pai 40 dias depois da ressurreição. Não, já no dia da ressurreição, no momento da ressurreição, ele já entra na glória do Pai. E então por que diz a Madalena, não me retenhas, porque não subi ainda a meu Pai? Como é que ele diz, suba a meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus? Como é que ele passa 40 dias aparecendo aos apóstolos? Aqui, vocês têm que entender uma coisa que é difícil de entender. Com a ressurreição, Jesus saiu deste tempo. Jesus saiu desta criação. Jesus entrou onde já não existe ontem nem amanhã, onde tudo é hoje. Jesus entrou na eternidade de Deus. Por isso é que a linguagem é difícil para quem já está na glória usar a linguagem do tempo. Então, Jesus vai passar 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Mas ele já não está mais conosco. Ele está ressuscitado. Jesus não fica numa hospedaria e diz, olha, eu vou passar 40 dias aqui ressuscitado, quero aqui um quarto para 40 dias até eu subir para o céu. Não! Está certo, Jesus já está na glória do Pai. Agora, durante 40 dias, ele se faz ver, de verdade, ver, tocar. Ele come com os discípulos. Esse período dessas aparições dura 40 dias. 40 dias. Encerra-se hoje com a Sagrada Ascensão. Compreende até aí? Porque tem mais ainda. Então vamos repetir. Jesus já ressuscita na glória do Pai. E é por isso que se você olhar, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, fala desses 40 dias. É a primeira leitura de hoje que você vai ouvir daqui a pouquinho. Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. E ele conta a subida de Jesus ao céu 40 dias depois. Mas se você olhar o Evangelho, que também é de Lucas, Lucas diz que na tarde mesmo do domingo da ressurreição,
Jesus abençoou os seus discípulos no Monte das Oliveiras e subiu ao céu. E agora? E São Mateus diz que na Galileia, Jesus disse, eu vos precedo na Galileia, e lá diante dele subiu ao céu. E agora? Foi no dia da ressurreição à tarde, como diz São Lucas, foi 40 dias depois, como diz São Lucas, foi em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, como diz São Lucas, foi na Galileia, no monte que Jesus indicou, como diz São Mateus. Onde foi? Como foi? Quando foi? Quanta pergunta. Está vendo? Então vamos lá. Jesus subiu aos céus. Subiu aos céus no momento da ressurreição. Subiu aos céus assim que saiu daquele túmulo, ele entrou na glória do Pai. Agora Jesus, durante um período, fica se encontrando com os apóstolos. Encontra-se e desaparece da vista deles. Jesus está na glória do Pai, se encontra com os apóstolos e volta para a glória do Pai. Não dá nem para dizer volta, porque ele não sai da glória do Pai. Ele se faz visível, mas não sai. Tem que entender, Jesus agora, o corpo dele, a alma dele, não estão mais presos às leis deste mundo, como nós estamos presos. Por isso que é difícil de a gente explicar. Por isso que é difícil entender. As portas estão fechadas, ele entra. Ele aparece aos 2 de Emaús e ao mesmo tempo aparece a Simão. Vejam, ele aparece com um aspecto que ninguém reconhece. Jesus está glorificado. É preciso compreender que a ressurreição não é simplesmente se levantar da morte com o mesmo corpo, do mesmo jeito que tinha antes. Não, Jesus agora entrou na plenitude da glória. Na plenitude. Uma plenitude que nós teremos um dia também. Então, compreendeu? O fato é que, terminados esses 40 dias, Jesus vai se despedir de vez dos discípulos. É a festa de hoje. É a festa de hoje, que São Lucas conta nos Atos dos Apóstolos, de modo bem solene. Que Jesus, você vai ver, os abençoou, foi se elevando e foi envolvido por uma nuvem. Nós vamos falar já sobre isso, quando lermos a primeira leitura. Mas a minha questão agora é outra. O que significa, de verdade, a ascensão? Significa, primeiro, o final deste período de encontro de Jesus com os seus discípulos. São encontros que depois não vão se repetir mais desse jeito. Por exemplo, Jesus vai aparecer a Paulo. Jesus vai aparecer outras vezes a outros santos durante a história da igreja. Mas não será mais nunca uma aparição como desse período. Desse período não é simplesmente uma aparição. Não, eles de verdade comem com Jesus. De verdade os apóstolos tocam nas chagas de Jesus. Essas aparições do período entre a ressurreição e a ascensão são totalmente diferentes das outras aparições. As outras aparições você vê, mas não é que esteja lá daquele jeito concreto como estava antes. Então, esse tipo de aparição, esses encontros, vamos chamar assim, estes encontros qualificados com o Senhor, terminam com a ascensão. Mas tem mais. E agora, isso é o que é o mais importante da festa de hoje. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Porque a festa de hoje é importante para a nossa salvação. Todas as festas que nós celebramos, as festas litúrgicas, os mistérios de Cristo, os passos da obra de Cristo, são importantes para a nossa salvação. Por que é que a ascensão é importante para a nossa salvação? Eu vou dizer uma frase assim, bem forte, só para você entender. Se Jesus não tivesse sido elevado ao céu, nós não estaríamos salvos. Pronto. Uma frase bem forte para você entender. Por quê? Jesus foi ressuscitado pelo Pai na força do Espírito. Ótimo. Ele está todo glorioso. Já expliquei isso. Está glorioso no seu corpo. Está glorioso na sua alma humana. Glorioso no corpo. Jesus não está mais sujeito às leis da matéria, às leis deste mundo. O seu corpo agora é pleno de Espírito Santo. Não precisa se alimentar, não envelhece, não está mais preso pelo tempo, pelo espaço. Muito bem. Jesus está glorioso na sua alma humana igual a nós.
não sente mais saudade, nem tristeza, nem angústia, nem medo. Adeus para aquela agonia do Horto das Oliveiras. Ele está todo glorioso. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o Adão verdadeiro. Jesus é o começo de uma nova humanidade. Essa glória que nosso Senhor tem, nós teremos um dia. Aliás, já temos em nós como semente desde o nosso batismo. Muito bem. Então vejam, a ressurreição é a glorificação de Jesus. Entendeu? E a ascensão? A ascensão quer dizer que esse Jesus glorioso, esse Jesus se torna agora à direita do Pai. A direita quer dizer com o mesmo poder. A direita quer dizer com a mesma autoridade. Ele se torna agora, atenção, ele é glorioso, né, com a ressurreição. Ele é com a ressurreição todo cheio do Espírito de Cristo. Ótimo. Repare, isso é Jesus. Com a ascensão, quando nós dizemos está sentado à direita do Pai, a gente quer dizer que com isto que ele agora é, ele se torna, atenção, Senhor do universo. Ele não só é glorioso, mas nessa glória ele se torna Senhor do universo. Juiz da história humana, juiz dos vivos e dos mortos, Senhor do tempo e da eternidade. Você pode dizer, Dom Henrique, Jesus não foi isso a vida toda? Eu digo, não. Não foi a vida toda. Vou explicar. Veja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, claro, sempre foi Deus, sempre foi glorioso, como Deus. Há 2000 anos atrás se fez homem, o Filho eterno, se fez homem, se humilhou, assumiu a condição de escravo. Naquele tempo que passou entre nós, naqueles cerca de 33, 35 anos que passou entre nós, Jesus passou com a condição de servo. Agora, veja, está glorificado. Está glorificado como homem. Atenção! Jesus, como Deus, sempre foi rei. Jesus, como Deus, sempre foi Senhor. Mas agora compreenda, meu irmão, é um homem. É o homem Jesus igual a nós, que é Senhor. É o homem Jesus, com uma carne igual à sua, só que gloriosa. Com a alma igual à sua, só que gloriosa, que é Senhor. É a santíssima e bendita humanidade de Jesus que é glorificado. Veja, a salvação vem por um homem, o homem Jesus. O Filho de Deus se fez homem, e como homem agora é Senhor, como homem agora está acima dos anjos, como homem agora é Senhor do céu e da terra. A oração da igreja vai dizer, Senhor, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. E é isso que o diabo não aceita, que um filho de Adão esteja acima dos anjos. Que um filho de Adão esteja no trono de Deus. Olha que coisa. Repare. Então é isso. Hoje, o Filho de Deus feito homem, glorificado, é Senhor de tudo. Tudo, a criação toda caminha para Ele. As galáxias, os planetas, tudo caminha para Ele. Tudo se expande até chegar nele. Isso a gente diz na vigília pascal. Cristo ontem e hoje. Princípio, veja, tudo vem dele. E fim, tudo vai para ele. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. E ômega, última letra. Ou seja, tudo vem dele, tudo vai para ele. A ele o tempo e a eternidade, pelos séculos sem fim. Amém. O Santo Padre, o Beato João Paulo II, na primeira encíclica dele, Redemptor Hominis, o Redentor do Homem, a primeira frase é essa. O Redentor do Homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos e da história. Ou seja, a criação toda e a história humana, tudo caminha para Cristo. Você compreende? Hoje a gente celebra o que Cristo se tornou para nós, para o mundo, para a história, com a sua glorificação. Resumindo, Jesus ressuscitou. Ótimo, está cheio de glória, parabéns para Jesus. Jesus subiu ao céu, está à direita do Pai, ótimo para nós, porque esse que está cheio de glória se tornou hoje nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Juiz, aquele que tem nas suas mãos a nossa vida. É uma moeda só com dois lados. Na ressurreição vemos a glória de Cristo. Na ascensão, o que essa glória em Cristo se tornou para nós. A ascensão de Jesus é garantia da nossa vitória. Ele hoje, como nossa cabeça, está à direita do Pai. Onde está a cabeça, estará um dia o corpo todo.
Agora você entendeu. Se ele não estivesse lá, nós não iríamos. Agora eu posso dizer, Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Agora eu posso. Senhor Jesus, a vida do mundo está nas tuas mãos. Agora eu posso. Porque ele agora é Senhor de tudo à direita do Pai. Está sentado à direita de Deus Pai. E o seu reino não terá fim. O reino dele é o mesmo reino do Pai. Tudo que o Pai tem é meu. Eu e o Pai somos um. Mas entenda, o danado é que quem diz isso é um homem. Jesus dizer isso como Deus não era nada. Mas agora é um homem igual a gente, que tinha que lavar a boca toda de manhã quando se acordava. E agora é Deus, é divinizado, é glorioso. Mas é para você entender o escândalo, para você entender a grandeza. Um homem, um filho de Adão, que passou 9 meses no ventre materno, que cresceu, gofou, que foi menino como todo outro, correu na praça, que cresceu, que a gente viu cansado dormindo na barca, que a gente viu agoniado no horto, que a gente viu morto na cruz, sepultado no túmulo. Ele agora está à direita do Pai, cheio de Espírito Santo. Ele é Senhor de todas as coisas. Certo? São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Tudo subsiste nele, tudo foi feito através dele, tudo tem nele a sua força. É esse Jesus, por exemplo, que celebra a Eucaristia. Por que é que o padre se paramenta bonito na missa? Não é para aparecer, não é para dizer, olha aqui, ó, eu sou o bacano. Não é isso, não é isso. É exatamente o contrário, para ele lembrar que ali não é ele, ali é Cristo glorioso. Ah, mas Cristo quando estava no mundo era pobre. Mas não é Cristo como estava no mundo quem celebra a Eucaristia. Quem celebra a Eucaristia é o Cordeiro, de pé como que imolado do Apocalipse. Com aqueles anciãos que jogam a coroa no chão em adoração. Com os milhões de milhões, miríades e miríades que o adoram. É o Cristo ressuscitado. Não é Jesus no seu estado de humilhação. Compreende? Por exemplo, os monges do Monte Athos, lá na Grécia, eles vivem miserável. A roupa deles é tão miserável, que se eles esquecerem a roupa lá de fora da porta, ninguém rouba que não quer. Nem os pobres querem aquela roupa. Mas quando eles vão celebrar, são os paramentos mais preciosos que existem entre os cristãos. Por quê? Porque não é o monge que celebra, é Cristo. Cristo glorioso. Este Cristo à direita do Pai, o Cordeiro, a gente canta no santo, bendito que vem em nome do Senhor. Exatamente, na consagração ele vai chegar. Ele vai estar ali, em nome do Pai, em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. É Jesus que vai estar sobre o altar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro ressuscitado. Não é Jesus morto. Na Eucaristia não está Jesus morto. Na Eucaristia não está Jesus se esvaindo em sangue como no Calvário. Na Eucaristia está o Cordeiro imolado gloriosamente. Tem as chagas da paixão. Apresenta o seu sangue ao Pai, sangue que lava o mundo. Mas é glorioso, o imolado já não morre, morto vive para sempre. Bom, depois da explicação que eu já dei no início, vamos agora destrinchar um pouquinho a leitura de hoje. Primeiro, a dedicatória. É o começo dos Atos dos Apóstolos e São Lucas diz, olha, eu já expliquei isso aqui uma vez, São Lucas escreve a obra dele tem 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho, o segundo volume, os Atos dos Apóstolos. No primeiro volume, São Lucas quer mostrar como Jesus, cheio do Espírito Santo, trouxe a salvação. No segundo volume, Lucas quer mostrar como Jesus, cheio do Espírito Santo, permanece na sua igreja, mesmo tendo voltado para o Pai. É isso que Lucas quer mostrar. Por isso ele começa dizendo, no meu primeiro livro, ó Teófilo, qual é o primeiro livro? O Evangelho. Está certo? Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Agora, olha aqui que coisa interessante. Olha o que Lucas diz. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, Jesus, entre a ressurreição e a ascensão,
naqueles 40 dias, deu instruções aos apóstolos no Espírito Santo. Jesus está cheio de glória. Jesus está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Jesus vai fazendo os apóstolos compreender tudo aquilo que a Escritura dizia a respeito dele. Os apóstolos agora vão entendendo qual a missão de Jesus. Quantas vezes os evangelhos diziam que os apóstolos não conseguiam entender, eram lentos. Veja, agora não, eles vão compreender à luz da cruz, à luz da ressurreição, com o dom do Espírito Santo. É por isso que agora eles vão se tornar pregadores, testemunhas do Evangelho. Olha ainda como Lucas diz, olha, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Jesus apareceu para eles, Jesus comeu com eles, Jesus mandou que colocassem o dedo na chaga dele. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus, perfeitamente. O tema da pregação de Jesus. O que Jesus veio fazer no mundo? Nos salvar. Como? Instaurando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus reinando na sua vida, você que está me ouvindo. O reino de Deus é Deus reinando na minha vida, na vida da igreja e através de nós na vida do mundo. E como é que Deus reina? Na força do Espírito Santo que Jesus dá. Então, Jesus veio trazer o reino de Deus, pregou o reino de Deus e trouxe o reino de Deus pela sua morte e ressurreição, dando-nos o Espírito Santo. Por isso Jesus apareceu-lhes falando do reino de Deus. Quem acolhe Jesus, acolhe o reino de Deus. Deixa Deus reinar na sua vida. Quem obedece a Jesus, vive no reino de Deus. Quem abre o coração para Jesus, se abre para o reino de Deus. Se deixa guiar pelo Espírito Santo, que faz com que Deus reine em nós. Olhe mais, durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar. Deixa eu explicar duas coisas aqui a vocês. Por que é que nos evangelhos aparece tanto Jesus comendo com os apóstolos depois da sua ressurreição? Por que será? Por quê? Por que é que os evangelhos contam tanto que Jesus apareceu aos apóstolos, comeu com eles? É porque os evangelhos querem deixar claro que todas as vezes que a gente celebrar a Eucaristia, o ressuscitado está conosco. O sacrifício da missa, o banquete sacrificial da missa, que é o sacrifício de Cristo, a Santa Missa, o santo sacrifício da missa, a Santa Eucaristia. Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, o ressuscitado está ali. É Ele quem celebra, é Ele quem fala, é Ele quem se oferece ao Pai, é Ele quem se nos dá em alimento. É isso que os evangelhos querem mostrar. Por isso que aparece tanto essas refeições de Jesus com os apóstolos. A Eucaristia é o centro da vida da igreja. E o dia da Eucaristia é o domingo. Os outros dias da semana também se celebra a Eucaristia, mas o dia por excelência é o domingo. O dia do Senhor se celebra com a ceia sacrificial do Senhor, com o banquete eucarístico. Pois bem, e aí então vejam, Jesus diz: não vos afasteis de Jerusalém, esperai a realização da promessa do Pai. A promessa do Pai é o Espírito Santo. Aí você vai dizer: mas Dom Henrique, peraí, Dom Henrique, onde foi que o Pai prometeu o Espírito Santo? Eu digo a você, no Antigo Testamento todinho. Leia os profetas, leia a Escritura toda. Você vai ver que o Antigo Testamento é uma grande promessa de Deus. Deus promete a Israel que virá um tempo de bênção. Essa bênção é o Espírito Santo. Ezequiel vê um monte de osso seco numa planície. E vem o Espírito e faz os ossos reviverem. Veja, é o dom do Espírito Santo, que seria dado pelo Messias. A palavra Messias quer dizer ungido. É ungido com o Espírito Santo para dar o Espírito. Lembre do profeta Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Então, todo o Antigo Testamento
todo o Antigo Testamento é uma promessa de futuro, é uma promessa de bênção, é uma promessa de vida, é uma promessa do reino de Deus que será dado pela efusão do Espírito. A efusão do Espírito, quem veio trazer? O Messias. Por isso que ele é Messias, Cristo. Messias, Cristo querem dizer ungido. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E agora sim, com o Espírito eu levarei a boa notícia, a boa nova do reino aos pobres. O que é o pobre aqui? É todo aquele que diante de Deus é humilde, que diante de Deus é pequeno. Bem-aventurados. Olha quem são os pobres, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus explica quem são os pobres de espírito. Olha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por causa de mim vos perseguirem, vos disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai neste dia, porque grande será a vossa recompensa nos céus. É para esses o reino dos céus. É para esses o reino de Deus. Para quem neste mundo vive nas mãos de Deus. Para quem nesse mundo tem em Deus a sua riqueza. Mas aquele que está contente demais consigo próprio, aquele que está na boa, cuidado, porque esquece de deixar Deus reinar. Ai de vós os que rides, porque havereis de chorar. Ai de vós que já tendes a vossa consolação. Ai de vós quando todos vos bendizem, porque haverão de vos maldizer. E assim por diante. Compreende, meu irmão? Então é isso, a promessa do Pai é o Espírito Santo. E no Espírito Santo, o reino de Deus acontece nesse mundo. Muito bem, muito bem. E em cada missa, a gente já experimenta essa presença de Jesus, cheio de Espírito Santo. Cada missa, viu, é manifestação do reino de Deus. Por isso a gente tem que mudar tanto o nosso jeito de celebrar a missa. Acabar com essas folias, com essa gritaria, com essa dispersão, com essa bateção de palmas. É preciso que a liturgia seja o que ela deve ser, sempre foi. Lugar onde Deus se manifesta, onde a gente faz silêncio, onde a gente respeita a santidade de Deus, onde a gente não precisa inventar coisa, mas simplesmente celebrar o mistério. Não é a festinha nossa, é a manifestação da glória de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Vós vos aproximastes das coisas santas, vós vos aproximastes da vida do céu. É isso, para no silêncio, no pasmo, na adoração, na santa piedade, na seriedade, na devoção, a gente comungar com as coisas do céu. É isso a Sagrada Liturgia. É isso. E a gente tem deturpado gravemente a liturgia. Se tornou um fuá, uma folia, uma brincadeira quase. Não, meus irmãos. Não, não é isso a liturgia. Pois bem, mas escute só. Aí os apóstolos perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Veja, os apóstolos ainda não entenderam. Jesus está explicando. O reino não é reino de Israel. O reino é reino de Deus. Tem uma diferença muito grande. Não é Israel quem vai ficar na boa. É Deus. Deus quer usar Israel, o antigo e o novo, que é a igreja, para o seu reino. Não é para a nossa glória. É a glória de Deus. Não é a glória da igreja, é a glória de Deus. A igreja é serva da glória de Deus. Como o Papa, os bispos, os padres, como você, membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Nós estamos a serviço da glória de Deus. Então os apóstolos perguntam: é agora que vai se restaurar o reino em Israel? Jesus não é o filho de Davi? Então os apóstolos ainda estão nessa. Olha a resposta de Jesus. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Então, não cabe a vocês saber os tempos de Deus. O reino já está presente no mundo. E o reino vai se manifestar plenamente no fim dos tempos. Mas pertence só ao Senhor o dia
e a hora. Não adianta fazer cálculo. E por que é que o Novo Testamento diz tanto que Jesus vem breve, está para chegar? É para nos excitar, para nos fazer viver em vigilância. O Senhor está próximo, convertei-vos, não deixeis para amanhã. É esse o motivo. Mas o próximo para Deus não é o próximo para nós. Não vos compete saber os tempos e os momentos. Olha o que é que compete. Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. Aí sim, para serdes minhas testemunhas. É isso que o cristão é. Testemunha de Cristo. Anunciador de Cristo. Por quê? Porque experimenta Cristo na força do Espírito. Onde é, Dom Henrique, que eu experimento Cristo? Primeiro na liturgia. Primeiro na liturgia, na Santa Liturgia. Ali é o próprio Cristo que está, com sua palavra, com seus gestos, com seu corpo, com seu sangue, com sua salvação, com o dom do seu Espírito. Então, você pode sair da liturgia dizendo, eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor, eu comunguei das coisas do céu. Então, você primeiro experimenta o Senhor aí, depois experimenta o Senhor meditando na palavra de Deus, experimenta o Senhor na vida de oração, experimenta o Senhor quando busca na vida viver os mandamentos, fazer a sua vontade, e aí você experimenta a consolação do Senhor. Sereis minhas testemunhas. Olha como Jesus diz, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, naquela época, era Roma. Roma. Aqui é Atos 1, versículo 8. Atenção. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Se você olhar os Atos dos Apóstolos, os Atos vão mostrar o Evangelho saindo de Jerusalém, indo para Samaria e chegando a Roma. Os Atos terminam com São Paulo pregando em Roma. O que Lucas quer mostrar é isso, o Evangelho se espalhando até os confins da terra. Na força do Espírito de Jesus, que é quem dirige a igreja. Bom, depois de fazer isso, Jesus foi elevado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. O que significa isso? A nuvem significa o Espírito Santo. A nuvem significa a glória de Deus. O que quer dizer é que Jesus agora está para sempre com o Pai, no mundo do Pai. Pronto. Nós não podemos mais vê-lo com esses olhos, mas podemos vê-lo na liturgia. Podemos vê-lo na Eucaristia. Podemos estar com ele no mistério eucarístico. É isto, é isto. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens dizendo, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi elevado para o céu, virá do mesmo modo, quer dizer, na mesma glória. Não diz, virá sobre as nuvens? Quer dizer, virá com glória. Ele virá como o vistes partir para o céu. A igreja vive nessa certeza, que um dia o Senhor manifestará sua glória neste mundo e levará tudo à plenitude do reino na glória. Vamos agora rezar o salmo de hoje, o Salmo 46. E veja, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É o soberano que domina toda a terra. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Agora você entende essas coisas todinhas com a explicação que ouviu já no programa de hoje. Está aí, meus irmãos, outro texto que dá pano para as mangas. Se eu for comentar tudo, a gente vai chegar no jantar e não termina hoje. Só vou aqui dar algumas pinceladas. Reparem, São Paulo começa com um desejo que é para você, para mim, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus de Jesus? É aquele Deus a quem Jesus chamava Pai. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem Jesus chamava de Pai. Pois bem, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória. Foi esse Pai cheio de glória que ressuscitou Jesus, que glorificou Jesus. E qual é a glória do Pai? É o Espírito Santo. Depois Jesus vai dizer, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. É domingo que vem, Pentecostes. Veja, o Espírito de glória, Pai, que tu me deste, eu dei para eles.
Eu dei para os meus discípulos. Mas veja, São Paulo pede que Deus abra o nosso coração, que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa conhecer verdadeiramente esse Deus. Que Ele abra o vosso coração à sua luz. Para quê? Olha agora. Para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Deus, o Pai, através de Jesus, te chamou, meu irmão, te chamou para crer, te chamou para seres cristão. Te chamou para que tu possas participar da glória que Ele preparou. Essa glória que já aparece em Cristo, glorificado no céu. Olha aqui, olha o que São Paulo diz, olha. Que o Pai abra o vosso coração, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Que imenso poder Ele exerceu em favor de nós. Veja. Como é que você vai saber o que foi que o Pai preparou para você, hein? Como é que você vai saber como é que vai ser a sua glória? Como é que você vai saber o que acontece com você depois da morte? Como é que você vai saber como é o seu corpo depois da morte? Como vai ser a sua situação? Como vai ser sua alma? Quer saber a resposta? Olhe Jesus. Em Jesus, aquilo que eu já expliquei, aparece o destino de todo homem. O destino da humanidade. Está aqui, olha, olha. Ele, o Pai, manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas no mundo futuro. Então, a gente sabe qual é o destino da humanidade. É o destino de Cristo. A gente sabe como é que o cristão será um dia depois da sua morte. Será como Jesus, glorificado. Jesus é nosso destino. Jesus é nossa cabeça. Onde está a cabeça, estará o corpo todo, que é a igreja. Estará cada membro desse corpo, que sou eu, que é você. E a vida, a energia que corre nesse corpo é o Espírito Santo, que vem da cabeça para os membros todos. E aí São Paulo diz, sim, o Pai pôs tudo debaixo dos pés de Cristo e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja. Veja, a glória da festa da Ascensão é a glorificação do homem Jesus, de um irmão nosso, de um da nossa raça. Onde ele está, nós estaremos um dia. O que ele foi, nós somos peregrinos neste mundo. O que ele é, nós seremos. Você será, porque você já tem o Espírito Santo dele desde o batismo. No batismo você já recebeu o Espírito de Cristo ressuscitado como vida. Na crisma você já recebeu o Espírito de Cristo ressuscitado como força. Na comunhão você recebe Jesus cheio do Espírito Santo, que transforma para a vida eterna. Na confissão você recebe o Espírito de Jesus para a remissão dos pecados, para que não se aparte do corpo de Cristo e chegue na glória. No casamento você recebe o Espírito Santo de Jesus como amor, para viver a santidade do casamento como aliança entre Cristo esposo e a igreja esposa. Na unção dos enfermos você recebe o Espírito Santo de Cristo como força e consolo, para sofrer, para morrer e para ressuscitar como Jesus. No sacramento da ordem, pela imposição das mãos, o bispo, o padre, o diácono, recebe o Espírito Santo para pastorear a igreja com a autoridade de Cristo e em nome de Cristo. Vejam, então, tudo o que Jesus já é na sua glória, ele dá à sua igreja na força do seu Espírito Santo. E olha aqui o que é que São Paulo diz. Sim, ele, o Pai, pôs tudo sob os pés de Cristo e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. E aí São Paulo diz sobre a igreja uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Olha o que São Paulo diz. Veja, fez dele a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Eu já expliquei isso aqui 3 vezes a vocês. Vou explicar mais uma. Está certo? Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então não se pode separar Cristo da igreja.
Às vezes a gente escuta dizer assim: eu sou cristão, mas não quero saber de igreja. Tem até uns pregadores aí, né, falsos, que dizem assim, né? O evangelho, a Bíblia, negócio de religião, isso aí é pura enganação. É pura enrolação. Tá certo? Porque Cristo fundou a igreja. Cristo amou a igreja. Cristo se entregou por ela. Quem não aceita a igreja se aparta de Cristo. Se aparta. O jeito da gente tocar em Cristo na terra é tocando na igreja. A cabeça está no céu, o corpo está na terra. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Eu só posso tocar Cristo tocando no seu corpo. É pela bênção da igreja que você recebe a bênção de Cristo. É das mãos da igreja que você recebe o batismo, recebe o corpo de Cristo. É da boca da igreja que você recebe a palavra viva de Cristo. Não tem jeito, não existe Cristo fora da igreja. Não existe Cristo desligado da igreja. Ah, mas na minha paróquia o padre é assim, é assado. Na minha diocese o bispo é assim, é assado, porque a igreja fez isso. Eu não estou falando de nada disso. Eu não estou falando das virtudes ou defeitos das pessoas de igreja. Eu estou falando de Cristo, que tem um corpo que é a igreja. Porque se for olhar os membros doentes da igreja, o primeiro sou eu e o segundo é você. Então não adianta, a gente estar na igreja não é por causa do padre, a gente está na igreja não é por causa do papa, a gente está na igreja por causa de Cristo. Cabeça da igreja é Cristo. A vida da igreja é o Espírito de Cristo, dado nos sacramentos. Compreende? Ah, quem vai celebrar a missa hoje? Não interessa, é um padre. Não interessa qual é o padre. É um padre que fará as vezes de Cristo. Não me interessa porque é aquele padre, me interessa porque é Cristo quem celebra o seu sacrifício. Repare quanta ideia errada a gente tem na cabeça. Quanta ideia errada. Não é a missa do padre fulano. É ruim, é errado um padre se sentir o astro, o bam, bam, bam da sua missa. Não. O astro é Cristo. Quem celebra é Cristo. O padre desaparece. O padre pega o missal e segue a risca, celebra. O padre devia, antes de pisar na igreja, dizer, como João Batista, que tu cresças, Senhor, e eu desapareça. Aí sim. Então veja, primeiro, a igreja é corpo de Cristo. Mas São Paulo diz outra coisa impressionante. Olha aqui. Cristo é cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Atenção, São Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Olha aqui, olha, a igreja que é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Vou explicar, Cristo está pleno no céu. Está pleno. Mas como cabeça da igreja, ele não está pleno. Como cabeça da igreja, ele vai ficando pleno à medida que a igreja vai se plenificando. Ele nele mesmo está pleno. Como cabeça, só está pleno no corpo. E a igreja crescerá até o fim dos tempos. Então veja que coisa linda. A igreja é a plenitude de Cristo. Claro, imagine que Cristo fosse uma cabeça ótima com um corpo nanico, anêmico, ferido. É uma cabeça doente. Então, veja, não tem como separar Cristo da igreja. Compreende? Olha, hoje é domingo, a igreja está nascendo. Quantos membros estão saindo da água do batismo, novinhos em folha? Quantos estão sendo curados no sacramento da confissão? Hoje é domingo, a igreja da terra toda está se alimentando com o corpo do seu esposo, se renovando nele. É bonito demais, então você não pode separar. Não existe adesão a Cristo fora da igreja. Ah, não, mas eu rezo no meu quarto, eu leio a Bíblia todo dia. Sim, e quem disse que isso é ser igreja? Rezar no seu quarto e ler a Bíblia todo dia, quer dizer que você está estudando um livro velho. Só isso. Não, meu irmão, não tem jeito. Olha, você para ser cristão tem que ser batizado. E você não se batiza sozinho?
O batismo você recebe da igreja. Não tem jeito. Jesus disse que quem não comer a carne dele não viverá nele. E você tem que receber da igreja. A Bíblia que você tem em casa, você só tem porque a igreja pregou a palavra de Deus. E essa palavra foi colocada por escrito, por homens da igreja. Não tem jeito. Então, Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo. Para beber, para receber, para viver da plenitude de Cristo, eu tenho que entrar no corpo, que é a igreja. Igreja que é santa, a igreja é só santa, porque santificada no Espírito de Cristo, nos santos sacramentos. Agora, apesar de ser só santa, ela tem a mim e tem você, que somos frágeis e às vezes fazemos besteira. E triste da gente que olha mais as besteiras do que a santidade de Cristo. Pronto, não tem mais muito o que comentar aqui, porque já expliquei detalhadamente a primeira leitura, que também é de São Lucas, é dos Atos dos Apóstolos. Aqui, veja, o Evangelho retoma várias coisas da primeira leitura. Primeiro, Cristo instrui os apóstolos. Olha, assim está escrito. Está vendo? Olha, Jesus explicando o Antigo Testamento. Veja, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Para o mundo todo. Então, aqui São Lucas coloca um resumido, do que Jesus explicou aos apóstolos durante os 40 dias todinhos entre a ressurreição e a ascensão. Jesus explicou o que estava escrito no Antigo Testamento e Jesus explicou qual a missão dos apóstolos a partir de agora. Depois, olhe, vós sereis testemunhas de tudo isto. A missão da igreja, a missão sua, minha, e primeiramente dos bispos em comunhão com o bispo de Roma, o Santo Padre, de testemunhar isto, de testemunhar Jesus. Aí você pode dizer, mas como a gente vai fazer isso? Como eu vou ter coragem? Como eu vou ter sabedoria? Jesus diz, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, o Espírito Santo. Então a igreja vive da força do Espírito Santo. E esse Espírito, vou repetir, a gente recebe nos sacramentos da igreja. E aí Jesus os leva para fora, até perto de Betânia. Betânia é na Grande Jerusalém, é praticamente um bairro de Jerusalém, vamos dizer assim. E ali os abençoa e é levado para o céu. E os apóstolos voltam para o templo bendizendo a Deus. Atenção, aqui uma coisa interessante. Como eu expliquei quando falei da primeira leitura. São Lucas coloca a volta de Jesus para o céu, aqui no Evangelho, no dia mesmo da ressurreição. Está certo? E eu já expliquei que ele foi mesmo para o céu assim que ressuscitou. Não é? Mas fica aparecendo aos apóstolos durante 40 dias. E aqui, por que é que os discípulos voltam para o templo? Veja, não são cristãos, como é que voltam para o templo? Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas vai mostrar como a igreja, guiada pelo Espírito Santo de Jesus, cortou o cordão umbilical com o templo. É por isso que é interessante. Veja, onde é que estava a chefia da igreja? Em Jerusalém. Onde é que vai depois a chefia da igreja? Para Roma, para os confins da terra. Pedro sai de Jerusalém e vai morrer em Roma. Não é mais a Jerusalém segundo a carne. Veja, a nova Jerusalém é a igreja. É a igreja. Roma hoje é a igreja mãe de todas as outras, porque é a igreja que guarda o testemunho, o ministério, a autoridade de Pedro e de Paulo, que também está lá. Mas aqui, para a chefia da igreja, de Pedro. Então, mas aí aparece claro, esse corte do cordão umbilical com Jerusalém, com o judaísmo. O Evangelho de Lucas é interessante, começa no templo, com Zacarias tendo a visão de Gabriel, e termina no templo com os apóstolos rezando. Mas veja, nos Atos, Lucas mostra saindo do templo, saindo de Jerusalém. Pedro e Paulo pregando aos pagãos. E os Atos dos Apóstolos vão terminar em Roma.
Paulo preso em Roma. Está certo? É a força do Evangelho. A igreja deve continuar saindo. A igreja nunca deve deixar de sair até os confins da terra. Sem estresse. A gente não tem que converter todo mundo a qualquer custo e de qualquer jeito. Não. Agora a gente tem que anunciar o Evangelho. Uns vão aceitar, outros não. Como diz Nosso Senhor, um será levado, outro será deixado. Então, se você vai ser levado ou deixado, aí é outra coisa. A gente prega. É como o semeador, saiu semeando a semente. Uma caiu em terra boa, outro caiu em terra ruim, outra caiu no meio do espinheiro, não tem problema. Então, é esse o sentido da palavra de Deus hoje. Hoje também no calendário civil é Dia das Mães, minha saudação a todas as mães, a você que é mãe. Lembre, Dia das Mães não é festa religiosa, não existe missa das mães, hoje a missa é da Ascensão do Senhor. Agora a gente reza pelas mães, na missa, que celebra não as mães, mas o mistério de Cristo, nosso Salvador. Então, minha bênção toda especial para você que é mãe, que recebeu de nosso Senhor essa missão tão bonita, de gerar vida, de ser guardiã da vida. Uma mãe só deixa de gerar um filho quando morre. E se olhar direitinho, nem quando morre, porque no céu continua rezando pelos filhos. É uma das coisas mais bonitas da mulher, ser geradora da vida, ser casa da vida, ninho da vida, guardiã da vida. É muito triste quando a gente vê essas feministas sem juízo, defendendo o aborto, defendendo a destruição da família. É o feminismo antifeminista. É o feminismo que pensa que para a mulher ser mulher, para a mulher ter valor, tem que virar macho. Para a mulher ter valor, tem que esquecer a ternura, a doçura, a feminilidade, a maternidade. Que coisa triste. Valorizar a mulher, desfigurando a mulher. Parabéns para você, mãe, porque lembra que ser mulher é isso. Ser mulher é a maior dignidade do ser mulher. Gerar vida, proteger a vida, guardar a vida. Que nosso Senhor recompense você, que é mãe. Você que luta pelos filhos. Você que luta para manter um lar unido. A gente que é padre, a gente que confessa, sabe a força, meu Deus, a força, a coragem, às vezes as renúncias que as mulheres fazem para manter o lar. É o instinto feminino, é interessante, é o instinto. Ninguém luta mais pelo lar, pela vida dos filhos, pela felicidade da família do que a mulher. Parabéns, mãe, de todo o coração. Hoje, na Santa Missa, mas também eu tenho certeza, todos os padres rezam por vocês mães. Pois bem, que Nosso Senhor abençoe todas vocês, que Nosso Senhor lhes dê força para nunca desistirem da fidelidade à missão de mulher, à missão de mãe. E que Nosso Senhor, pelas preces da Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, seja consolo e graça para todas vocês. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo, se Deus quiser.